Fio, é com você. Irmãos, boa noite mais uma vez. É nossa terceira aula, né, do curso de Introdução à Geografia e Arqueologia Bíblica, né, a Escritura através das evidências, agora o livro do Êxodo. E gostaria de principiar nessa aula da mesma maneira que iniciamos a última, falando um pouco sobre a construção do livro, do enredo do livro. Êxodo, né, significa propriamente saída, retirada, né, da raiz greco-latina, né, desde a Vulgata, né, da época medieval. Público-alvo do texto são os hebreus, os filhos de Israel, em peregrinação, ou seja, no deserto do Antigo Oriente Próximo. Este é um termo que a gente usa muito, né? Antigo Oriente Próximo, que é um recorte que vai desde os ermos da Mesopotâmia, lá subindo ao leste do Oriente Antigo e descendo ao extremo Egito, né, ao sul, já entrando na África. Todo este compêndio, né, todo este espaço territorial é o Antigo Oriente Próximo. Então, sempre que a gente fala essa expressão, nós estamos nos referindo a todo esse recorte. Então, se eu digo culturalmente comum no Antigo Oriente Próximo, estou dizendo que é comum nas nações de todo este compêndio territorial aquela prática específica, ou seja, isso é muito significativo, né? Então, é um termo muito comum que a gente vai utilizar. O autor do texto, como já temos visto, é Moisés, o autor do Pentateuco, né? E a data de escrita, mais ou menos entre o ano 1450 a 1410, antes da Era Comum, né? Durante a peregrinação. No entanto, esse nome Êxodo, saída, retirada, não é o nome original do texto, né? É o nome da tradução latina, né, da tradição latina também. A versão original, né, o nome do livro é sempre a primeira palavra, a primeira expressão que vem no texto. Lembra? Gênesis, Bereshit, no princípio, aqui, Veleshemot. São estes os nomes. Estão os nomes, por isso, são estes os nomes, a primeira expressão do texto de Êxodo, Veleshemot, dando assim o nome do livro dentro da Bíblia hebraica. Como sempre, como a gente também já viu, nos é comum olhar geograficamente no texto. Então, onde ele acontece é muito importante. Então, eu trouxe de amparo a última imagem que a gente viu sobre a distribuição das descendências de Sem, Cã e Jafé e Fio, ativa o som que caiu aqui. Fio, ativa o som que caiu. Voltou, gente, o som? Voltou. Bom, peço perdão. Como eu estava dizendo, trouxe um mapa que a gente já olhou, né, sobre a descendência de Sem, Cã e Jafé e a distribuição das primeiras cidades, né, das primeiras civilizações. E a gente vê que os filhos deles, principalmente aqui em especial de Cã, dirigindo-se ao norte africano e depois ao sul africano, está Misraim. Inclusive, como a Escritura chega a chamar a nação do Egito, que deriva da descendência deste filho de Cã, Misraim. Então, em primeiro lugar, esse é o espalhamento dos filhos que leva essa descendência à região do Egito, de onde virão os egípcios agora já do nosso tempo. Então, um mapa um pouquinho mais atualizado da região. Temos aí o Império Egípcio, as cidades mais importantes, né, ao longo da formação dessa nação, e essa faixa verde que acompanha o rio Nilo subindo por todo o território egípcio, inclusive subindo em direção a Canaã e a Síria, são regiões férteis, bem banhadas por água. Apesar de serem férteis, não quer dizer que em alguns dos seus espaços não haja terra desértica, não haja um deserto. A gente vai falar sobre isso ao longo da aula. A localização dos desertos, né? Onde a geografia nos ajuda, nos ampara, né, na interpretação do texto. Então, esse é o Império Egípcio, onde todo o texto vai começar. Bom, quando acontece, né? Isso também, já que sabemos o onde e o quando, é muito importante. Quando acontece, aqui tem um amparo de datas, nós vemos o início da escravidão no Egito, acontecendo mais ou menos
por volta de 1875. Moisés na corte do faraó, 1525, uma sequência de 120 anos de acontecimento em 3 blocos de 40, que vai desde o exílio de Moisés, desde o nascimento dele, período no Egito, exílio, então libertação da escravidão e o fim da peregrinação no deserto. Esses 3 blocos de 40. Bom, aqui vem algo importante para nós. Em primeiro lugar, essa data, é comum a gente ver uma pluralidade de ocasiões, de teorias, de datações muito vasta. E a gente fica, às vezes, pensando como é que a gente vai saber qual data é melhor, qual é a mais assertiva, quais são os argumentos. Em primeiro lugar, é muito comum que alguns pesquisadores, alguns teólogos, alguns estudiosos se amparem na pesquisa e na datação de terceiros. Qual que é o problema possível disso? Confiar num trabalho que pode, em 3 quesitos, não ser cristão, pode ser liberal, e, por isso, tomar escusas de alguns sentidos históricos a fim de estabelecer uma linha bem direta. Vou explicar o que eu quero dizer com isso daqui a pouco. E, em segundo lugar, um trabalho baseado em poucos documentos, um trabalho antigo, ou seja, a história se atualizou, novas descobertas chegaram, ou seja, muito já se desenrolou, outros achados, outros artefatos, um novo olhar da história nós temos. É necessário atualizar. E é muito comum reproduzir estudos antigos, né? Até pela dificuldade de encontrar. Não quer dizer que eles são difíceis de encontrar, mas é difícil saber aonde procurar. E esse vai ser o objetivo da nossa última aula, né? Falar bastante sobre como achar, né, esses dados, né? Como trabalhar com a arqueologia bíblica propriamente dita, né? Já conversamos sobre isso na nossa primeira aula. Ou seja, para a gente trabalhar com isso, para a gente mesmo construir a nossa percepção, nós não precisamos ser historiadores, arqueólogos, não. Só precisamos localizar bem os dados. Essa data que eu coloquei é a mais assertiva, a mais possível, a mais tateável para a gente poder verificar. Entre os anos de 1875 e 1525, há um período histórico muito significativo que possibilitou a chegada do povo de Israel, né, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, no Egito. Trata-se do período dos Ixos. Quem são os Ixos? São reis semitas, são faraós semitas, da mesma etnia dos povos de Canaã, que desce de Canaã e dos filhos de Sem, que descem em migração para a região do Egito. Essa migração é constante. Nós vemos que migrações desse tipo aconteciam desde os tempos de Abraão. Abraão vai até a terra do Egito para produção, períodos de fome ao longo da costa da Turquia, do norte, onde hoje está o Iraque, o Irã, descidas de migrações por Canaã até os desertos arábicos e então o Egito é muito comum. E isso já acontecia antes e permanece acontecendo. Então, os Ixos são esses semitas que desceram ao Egito, como Abraão também chegou a descer, e permaneceram lá. Diferente de Abraão, que se retirou. Permanecendo no Egito, eles frutificaram, enriqueceram, se fortaleceram ao longo de mais ou menos 200 anos, 180 anos. E depois desse período em que eles ficaram fortalecidos no Egito, eles, vou chamar de Estado, por assim dizer, né? Se apropriando das palavras, e tomaram o poder do Egito e passaram a governar o Egito, pois estavam mais numerosos, mais fortes militarmente e mais ricos que os egípcios que ali viviam. Então, e é por isso, inclusive, que nos tempos de Moisés, os faraós estão preocupados, pois esse povo, filhos de Israel, estava ficando numeroso e podia superá-los, como uma vez na história já havia acontecido. Porque os Ixos, eles perdem o poder, nós vamos falar um pouquinho deles, quando os próprios egípcios, na dinastia de Ai, dão um contragolpe no governo Ixo, expulsam os Ixos do Egito e se ascendem como faraós da própria etnia local, faraós egípcios. Bom, eu coloquei aqui também uma sequência de faraós egípcios dentro da datação do registro das cartas de Amarna, entre outros documentos egípcios, que vão falar quem era o faraó, em qual data, e como se encaixam dentro desses reinados os episódios da transição dos filhos de Israel de Canaã para as terras do Egito. Por exemplo,
primeiro faraó, Sesostris III, mais ou menos entre o ano 878 e 1843, esse é o seu período de reinado, né? Antes, todos os reinados aqui antes da Era Comum. Jacó e sua família entram no Egito para evitar a escassez. Há período de escassez e seca, não só na terra de Canaã, mas há uma sequência de cartas, que nós vamos comentar mais no final da aula também, que são trocadas entre as nações com pedidos de auxílio da parte do Egito por causa do período das secas. Então, é um período de escassez identificado na história. E o próximo faraó, Amenemate III, que logo seguiu Sesostris, foi quando José morreu, durante o reinado deste faraó. Ou seja, estes faraós, eles ainda não são ixos, eles são egípcios. No entanto, tem boa relação com os ixos, e os ixos podem prosperar. Aqueles semitas que ali habitam podem prosperar, tanto que o José não apenas veio ao Egito, como pôde ser nomeado governador, Zapnac-Paneah, né? Ou seja, o grande cabeça, o grande chefe, ou seja, por sua inteligência e serviço, conceitos egípcios presentes no termo. Então, durante a prosperidade ixa, com faraós egípcios, os ixos dão esse golpe, mais ou menos próximos ao período de Akhenaton, que está aqui. Ainda antes do faraó Akhenaton, vem a suplantação do governo ixo sobre o Egito. Então, alguns faraós diferentes dos costumes egípcios começaram a governar o Egito. Aqui eu mostro essa imagem à direita. Ela é a imagem de um faraó ixo, tá vendo ele de pele mais amarelada, mais clara, casando-se com uma egípcia, uma mulher mais morena, mais dourada, como elas eram conhecidas. A gente vai ver essa prática se alternando. Eu tenho, inclusive, outra imagem de um casamento oposto, ao contrário. Um faraó egípcio estava tomando por mulher uma mulher semita, uma mulher ixa. Então, nessa sequência aqui, nós não vamos passar por todas elas, mas vão acontecendo sucessões de governos. Por exemplo, Akhenaton, a gente falou na primeira aula sobre o grande achado da tumba de Tutancâmon, um rei infante, né, que foi banido da história, que foi enterrado não numa cidade mortuária, ou ainda não havia o costume das pirâmides, né, como instituições, edificações funerárias, né? Então, Tutancâmon foi escondido da história, e foi justamente na sucessão de Ai, os egípcios deram esse golpe, sendo Tutancâmon o último resquício dos ixos, né? Akhenaton, seu avô, foi quem trouxe uma revolução monoteísta, monolatrista, por assim dizer, dentro da cultura egípcia. A diferença entre monoteísmo e monolatrismo é que o monoteísmo admite que existe apenas um Deus e apenas ele deve ser adorado. Monolatrismo admite que existem muitos deuses, mas apenas um pode ser adorado, o Deus Criador. Algo que foi comum aos filhos de Israel no começo da sua projeção religiosa como povo de Deus, enquanto progredia em conhecimento e identidade como povo de Deus. Então, foi nessa sucessão que, na coroação do primeiro faraó dessa dinastia, Amós I, é que a gente pode entender que levantou-se aquele faraó que não conheceu a José. Esse primeiro bloco passou 215 anos, aproximadamente, onde os filhos de Israel prosperavam dentro das terras do Egito. No entanto, agora, quando os egípcios dão esse golpe e assumem o poder, os filhos de Israel passam a se tornam casta servil, cidade de servidão, ou seja, eles não podiam prosperar apenas para si mesmos, eles tinham que dar prosperidade ao Egito. Então, eles trabalhavam para si e então trabalhavam para o Egito. E isso, a gente só vai ter uma sequência de, vamos dizer, de opressão mais severa já próximo do fim do período de Israel no Egito, em Tutmés III, lá em 1482, 485, antes da Era Comum. Ali que a opressão se torna diferente. Eles não se tornam mais uma casta servil, mas eles são obrigados a produzir muito para a coroa e pouco para si mesmos. Muito para o Egito, pouco para a própria cidade, gozem a cidade celeiro de Israel. Isso nos faz considerar algumas outras coisas.
como, por exemplo, a escravidão dos filhos de Israel no Egito não tem nada a ver com a nossa percepção de escravidão, com o nosso entendimento, por exemplo, de escravatura negra no Brasil. Não era assim. Os filhos de Israel, a única, vamos dizer, não é a única, mas a larga dificuldade que eles tinham frente à coroa egípcia era ter de produzir riqueza para a coroa, não apenas para si mesmos. Como faziam. Houve reação militar, houve apropriação das terras do Egito. Então, nada mais natural de que quando eles progridam, eles não eram limitados de exercer cargos, de obter riquezas. Nós vimos que os filhos de Israel saíram do Egito com riquezas e produziram, e o faraó lhes aumentou significativamente aquelas riquezas. O faraó não deu tudo, eles já tinham produção própria. A gente vê que, por exemplo, Datã era uma espécie de interventor, ou seja, há movimentação, mesmo que ainda permaneça como uma casta de servidão, uma casta, um povo, uma região que deveria produzir antes para o rei que para si. No entanto, eles eram proibidos de cultuar o Senhor. Algo, ou seja, uma escravidão contrária à que aconteceu na Babilônia. Pois na Babilônia, eles podiam adorar o seu Senhor, o seu Deus. Lhes era permitido, desde que num lugar apropriado, não no meio de todos. Aí que nasce, inclusive, a sinagoga. Um lugar para adorar o Senhor de maneira reservada, um lugar para aprender do Senhor de maneira reservada. Ou seja, dentro do exílio, nasce a casa de ensino, a sinagoga. Podiam adorar a Deus para si, não podiam enriquecer, mesmo que exercessem cargos públicos, como o próprio Daniel exercia, não havia produção de bens para si mesmo. O oposto do Egito. Podia se produzir, mas não poderia cultuar ao Senhor. Um dos motivos de não poder cultuar é, em primeiro lugar, para evitar que acontecesse a tal outra revolução monoteísta, como foi com Akenatão, o faraó herege na história. A criação de seu tempo foi apagada e o seu nome substituído por nomes de faraós egípcios, com a memória dele da história, como tentaram fazer também com Tutancâmon, por isso um achado arqueológico tão importante. E, além de garantir que a religiosidade egípcia ia ser a proeminência de animais que para os egípcios eram sagrados ou representações diretas das suas divindades. No meio do culto, o culto local não era possível, então eles eram impedidos de fazer isso. Quando o faraó abre uma licença, quando lhe é pedido liberdade, ele abre a possibilidade de adoração, mas mandam que eles vão a 3 dias no deserto a fim de adorar ao Senhor e sacrificar e então retornar. Não fariam isso dentro dos limites citadinos do Egito. Então, eu trouxe essas dinastias, em primeiro lugar, para mostrar como esta sequência dinástica corrobora com aquela primeira sequência de datas que nós colocamos, bem como nos dá, o que precisamos considerar quando vamos pensar no contexto do Êxodo, como, por exemplo, o que é esta escravidão. Coloquei aqui também um calendário judaico, não está presente todo neste texto, mas ao longo do Pentateuco, do Livro dos Reis, a gente consegue assegurar bem, porque quando a gente pensa nos meses, na sucessão de meses do Antigo Testamento, nós temos de ter na mente o calendário judaico, não o greco-romano, não o nosso. Porque nós estamos analisando 2 percepções de meses presentes nesse calendário. Há o calendário sagrado, há o calendário civil. O calendário sagrado, o primeiro mês do calendário sagrado, é o mês de Abib, como ele chamava antes do exílio, né? Ele recebe agora o nome de mês de Nisan, depois do retorno da Babilônia, e ele é o equivalente à segunda metade de março e à primeira metade de abril. E é aí que acontece a Páscoa, a festa que inaugura o ano, mas não é a festa de Ano Novo. Esse é o calendário do ano sagrado. No entanto, o calendário civil, a festa de Ano Novo, a festa das trombetas, né? A festa dos tabernáculos, acontece na última quinzena de setembro, na primeira quinzena de outubro, no mês de Tisri. Ou seja, o Ano Novo judeu é no final de setembro. Hoje em dia, bem datado, dia 23 de setembro. Mês 1
do calendário civil, mês 7 do calendário sagrado. Então, a gente tem que ter essa percepção, porque às vezes é difícil a gente acertar as datas, né? Encaixar os eventos narrados na Escritura, na ordem exata, porque às vezes a gente está falando de um mês no calendário sagrado e logo depois falamos de outro mês no calendário civil. Nós achamos que eles são sequenciais, quando, na verdade, podem ser, inclusive, o mesmo mês do acontecimento, né, por serem 2 calendários diferentes. Esse é o calendário que a gente leva sempre em consideração, e ele começa a ser bem instituído agora, a partir do Êxodo, a partir desses eventos. Então, agora que a gente entendeu quando acontece, onde acontece, quando acontece, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre como essas coisas aconteceram, que dados que a gente pode retirar disso tudo. Bom, eu coloquei aqui o título de um documento, né, os hieroglifos de Saleb, os paralelos de Saleb. Toda vez que você ouvir essa expressão paralelos, tenha em mente a grande possibilidade de se tratarem de paredes de um templo, paredes de uma edificação. Paralelos são aquelas longas tábuas de argila que ficam paralelas umas às outras, né? Geralmente nas paredes de alguma edificação. Por isso, os hieroglifos de Saleb não são os únicos documentos, né, as únicas narrativas deste templo, mas essa específica trata das lágrimas das 10 maldições do deserto. O que é isso, né? As 10 maldições do deserto são as 10 pragas do Egito. Não é o único, mas é o mais expressivo documento que trata sobre o assunto. Então, vou passar aqui algumas informações para vocês ainda, antes de começarmos a tratar propriamente dito, só para que a gente entenda um pouco do autor do livro, da proposição do livro na letra de Moisés e da proposição do livro dos anúncios do Senhor. Cremos na inspiração presbiterianos, logo o Espírito utiliza-se sim da particularidade do autor, do estilo próprio, mas o inspira em todos os termos narrados. E tudo narrado como está narrado engloba de maneira perfeita a proposição do Senhor no texto, mesmo que haja um uso proposicional do autor nos termos e no estilo. Tudo isso diretamente dos auspícios do Senhor. Por que isso nos é importante? Em primeiro lugar, a gente tem que entender algumas etapas dessa narrativa. A gente vê Moisés. Moisés, por exemplo, segundo o texto de Atos, né, o único texto que fala, Atos 7, né, que fala da educação de Moisés, diz que ele foi criado com toda a ciência do Egito, né, com toda a astúcia, com toda a força e com toda a obra, logo, o serviço dentro do Egito, o que ecoa também um pouco dentro da análise de Flávio Joséfo, né, autor das guerras judaicas, da história dos hebreus, né, como esse compêndio vem traduzido para nós, se não me engano, é a editora CPAD, quem o trouxe ao Brasil. Flávio Joséfo diz que, nos seus textos, que Moisés foi um comandante militar no Egito, né, que ele foi um príncipe divino, segundo o seu anúncio, e conduziu os exércitos egípcios no sul em batalhas contra os núbios sebitas, logo o Império Etíope, né, o império que depois será chamado de Sabá, né, nos tempos lá de Salomão, e fora o próprio Moisés que conquistara aquela região para as terras do Egito, a região núbia, para o território egípcio. Indiferente a podemos confirmar isso ou não, a Escritura não trata sobre este lado, mas é importante saber como o nome de Moisés é construído por outros documentos, por outras narrativas, bem como anuncia o texto de Atos, né? Douto em toda a ciência dos egípcios, em força e em obras. Ele era reconhecido por força e por obras, dentro também de toda a ciência que ele recebera no Egito, de todo o conhecimento egípcio. Querendo ou não, ele viveu no Egito por 40 anos, antes, né, e isso diz o texto de Atos 7, 22, e completa com Atos 7, 23, que diz o seguinte, né, que Moisés entendeu, agora, depois desse tempo, que era hora de visitar seus irmãos filhos de Israel. Ou seja, essa noção que nós temos de que
Moisés simplesmente, ao longo da vida, descobre que é hebreu. Isso é apenas cinema. Isso no texto é o oposto. Ele sempre soube que era hebreu. Os egípcios sabem que ele é hebreu, sabem que ele é semita, não é uma novidade. Isso era possível de acontecer. E Moisés entende, depois desse tempo, que é hora de ir ter com seus irmãos, com seus iguais. E quando vai, acontece o fatídico episódio onde ele vê um abuso e então elimina o soldado egípcio e oculta na areia o seu cadáver. E nessa mesma ocasião a gente vê a narrativa sendo construída e é muito comentada como um texto muito comum do Antigo Oriente Próximo, e é mesmo, onde há um evento grandioso, temível e terrível, na época do nascimento de vários heróis, acontece. Muito comum, por exemplo, ver narrativas como a do rei Sargão, que, na ocasião de seu nascimento, tivera de ser colocado num cesto, e então no rio Tigre, e sendo levado no rio, o jardineiro real encontra o seu cesto e passa a cuidar do infante. Ou várias outras narrativas que são muito semelhantes em construção, semelhantes, pois realmente, em ato fatídico para que os filhos de Israel não crescessem muito em número, para que não acontecesse revolta, como já aconteceu na história do Egito, eles deveriam ser freados. E, por ordem de Faraó, crianças deveriam morrer. As parteiras, que eram algo comum, deveriam eliminar estes filhos meninos. E Moisés é separado, por isso ele ganha esse nome, né, posto no cesto, e a filha de Faraó o encontra. E aqui começa a grande mudança dessas histórias clássicas do Oriente Antigo. O que acontece na história do Oriente Antigo? Um rei, um poderoso nobre, um magnífico herói, tem uma origem humilde e se acende com boas ações de coragem, intrepidez e grandes revelações na progressão e na redenção de sua vida, e alcança o status de herói e de rei magnífico, por vezes rei divino. É como as histórias do Antigo Oriente Próximo costumam ser construídas. Moisés não é um desses. Moisés sai de origem servil, vai ser edificado, vai aprender, vai mostrar força e serviço em toda a ciência egípcia. Ele vai para a nobreza, ele cresce e se desenvolve na nobreza, ele crê ser ele alguém ao longo desses 40 anos que passa no meio dos egípcios. No entanto, nesse entendimento que ele se construiu, fora construído pelo Egito, ele vai aprender agora por longos outros 40 anos em Midian e no trabalho servil, que ele não é ninguém. E ele vai entender e crer nisso, para que nos últimos 40 anos de sua vida e ministério, ele possa exercê-lo sendo alguém, não pelos seus auspícios, mas pelas mãos do Senhor. É uma narrativa invertida dos heróis clássicos da antiguidade, mostrando que este profeta, inclusive, exerce papéis de reais na frente da liderança do povo de Israel, bem como sacerdotais, por isso tipificam também o próprio Cristo, o próprio Messias, o verdadeiro representante, o completo representante no meio dos filhos de Israel, no próprio ofício de Moisés à frente do povo. Um ofício dignificado pelo próprio Deus, na frente de um povo que Deus chama de seu, a fim de fazê-los chamar-lhe também seu, como seu Deus. Ou seja, nessa hora que o autor pega carona, por assim dizer, em textos, em condições poéticas, em tradições narrativas do Oriente Antigo, a fim de mudar, para que essa mudança seja completamente identificável, tateável, e possa ser bem entendida e bem definida, como o progresso da revelação precisa ser no meio deste povo. Toda a narrativa do Pentateuco tem a intenção principal de, em progresso revelacional, em uma revelação que começa pontual e vai ganhando significância, vai ganhando novas etapas e abrangências, a ponto de se tornar cada vez mais profunda e enraizada no Senhor, a fim de criar identidade verdadeira como povo de Deus em Israel. É por isso que muito se vê sobre, ou comentando de autores diferentes, ou de recortes diferentes no texto bíblico mosaico, pois o tratamento de Deus como a divindade vai mudando. Talvez os irmãos já tenham ouvido sobre as tratativas da crítica textual, dizendo que, por vezes,
o Senhor é tratado apenas como uma manifestação divina, o El presente, depois como uma divindade geral, como o Elohim, utilizado inclusive na própria Bíblia, em algumas ocasiões, para falar de outros deuses ou da pretensa divindade de outros ídolos gerais, e por vezes, e na maioria das vezes, usadas para falar do próprio Senhor, e isso evoluindo para o nome próprio do Senhor, do Eu Sou, do Yahvé, também parafraseado por Jeová nos dias de hoje, e então a tratativa levítica para com esse Deus sacerdotal que vai sendo edificado em Israel como povo. Isso não são 4 perspectivas diferentes sobre Deus, simplesmente. Isso não é um recorte ou uma colcha de retalhos feitas por Moisés a fim de unificar as narrativas e criar uma história para Israel. Não, isso é a progressão da identidade do Senhor ao longo dos eventos, ao longo da narrativa, a fim de construir desde o princípio relacional com o Senhor, ou seja, reconhecendo quem é Deus e quem é o homem, até a totalidade desse reconhecimento. O Senhor é o Rei de Israel, o Senhor é o Deus de Israel. Eu sou, ele ganha nome. E é nessa ocasião, falando com este Moisés, exilado em Midian, fugindo, que diz, Êxodo 3, logo em seu princípio, que viu Moisés, enquanto pastoreava as ovelhas no lado oriental do deserto, viu uma árvore que queimava e não se consumia. E isso nos é muito surpreendente. No entanto, ele não apenas viu a sarça ardente, mas alguém no meio da sarça falou com ele. E o texto diz que quem falou com ele foi o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é a manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. Como já pudemos comentar em outras ocasiões. Jesus aparece a Moisés na sarça. Jesus dá um nome a si mesmo. Eu sou, o grande eu sou, Yahvé, Jeová. Por isso ele pode, na instauração do reino de Deus, falar, eu sou, trazendo sobre si a identidade que já era dele. O Senhor, o Yahvé, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, e fala como o próprio Deus, dá voz de autoridade a Moisés, para que retire as sandálias, pois a santidade do lugar é revelada na sua presença. E ali ele dá missão para ele. E esta missão se encontra com a narrativa em que paramos aqui, com a expressão das lágrimas das 10 maldições do deserto, com a expressão das pragas que tinham por objetivo não apenas torturar o Egito, a fim de libertar os filhos de Israel. Não, pois o próprio Senhor dizia, né, os deuses do Egito precisam de uma lição, parafraseando, né? Os deuses do Egito serão desbaratados, confundidos. É o próprio Senhor que endurece o coração de Faraó, para que ele não liberte os filhos de Israel, pois ainda há um propósito didático a ser ensinado no sofrimento do Egito. Então, cada uma dessas pragas atinge uma região específica, uma cidade específica, um deus específico da cultura egípcia. E já falamos também na aula passada sobre como esse período da história ainda não é politeísta. O politeísmo ainda não existe. Existe o enoteísmo, ou seja, o entendimento que todos os deuses existem, que há uma multiplicidade, uma pluralidade de deuses que são, por vezes, territoriais. Então, uma cidade tem um deus. Você se desloca de uma cidade a outro deus, outro território. Então, é comum haverem deuses da montanha, haver deuses do lago, deuses do rio, deuses do pântano. E o que não é muito comum é falar de deuses dos céus, deuses dos ventos, que ocupam, vamos dizer, uma expressão geográfica muito maior. Mesmo que haja um deus do sol ou um deus que caminhe sobre os ventos, eles são deuses pontuais que transitam através dos elementos, não senhores dos elementos ou os próprios elementos, né? Esses são os deuses criadores, né? São os deuses proponentes, né, da criação. Então, vou colocar aqui para vocês alguns deuses. Por exemplo, esse é o guardião do submundo, é um gato, isso aí. O nome dele é Mau.
tradição de tê-los como guardião das portas do submundo, né? Quem define quem entra e quem sai de lá. Por que eu estou colocando esses deuses? Porque o tipo de Deus e a localização, nesse caso, como guardião do submundo, agora o Deus Rapi é o espírito do Nilo, os irmãos vão poder entender que são estes os deuses que são alcançados pelas pragas. Na hora que a gente for analisar as pragas, a gente vai falar um pouco deles de novo, pontualmente nas pragas. Aqui é só para que a gente conheça um pouco mais desse panteão. Rapi, o espírito do Nilo. Num, o guardião do Nilo. Heket, protetor do Nilo. Watchit, um espírito do Nilo, o espírito que faz a correnteza do Nilo, que agita o Nilo. Este é Sobek, o mantenedor do Nilo, é aquele que é um deus crocodilo, o protetor, o guardião do Nilo. Este é Nervis, o protetor da vida, junto com Osíris, o senhor da vida, por exemplo. Todos esses deuses têm a sua morada ou expressão de seu caráter no rio Nilo, que é a fertilidade manifesta do Egito, né? Dizem que as águas do Nilo vêm das veias de Osíris, por exemplo. Ele é a própria vida do Nilo. Então, quando o Nilo é transformado em sangue, isso significa uma afronta direta a estes deuses protetores, mantenedores, que dão vida. E em lugar de vida veio o sangue, não apenas na veia, mas o sangue derramado, o sangue sobreposto à vida. Peixes morrem por conta disso. Aplicação direta, não vou mostrar todos os deuses, apenas alguns, só para que a gente entenda um pouco de como... né? Temos aqui também Apis, o protetor da vida, Ptah, que é o deus da vida e do conhecimento, Sekhmet, deusa da cura, Serapis, que é um deus da cura, é um deus tebita. A cidade de Tebas, no Egito, é uma cidade muito conhecida por nós. Ela, na verdade, é uma cidade Ixa, uma cidade dos navegantes. Quando você vê a Tebas da Grécia e a Tebas do Egito, sim, são o mesmo povo, né, das grandes navegações, como, inclusive, o texto da Ubris de Aquiles vem comentar, né? Porque os outros irmãos tebitas não participam da guerra de Troia, por exemplo, e o motivo é que eles tinham as próprias guerras para travar. Afinal, o Egito estava em guerra contra os hititas naquele período, né? Então, esse é um deus, vamos dizer, incorporado, né, do período da Grécia insular, ainda não é uma nação grega, mas cidades-estado, também com o enoteísmo por prática. Temos Set, que é o protetor das plantações. Nut, a deusa do céu. Ela é uma deusa... Ela não lembra que a gente falou? Ela é uma deusa, não, ela não representa o céu. Ela não é uma deusa celestial. Mas ela é a deusa que está no céu por proteção, ou seja, para ela guiar a partir do céu as chuvas, para ela guiar para que não haja devastação no meio dos homens. Ela é uma deusa da proteção. Por isso que ela faz mais ou menos essa cúpula, para que aquilo que vem do céu, né, não defronte aos homens de maneira direta. Faz uma proteção. Logo, as próprias libações que vêm do céu sobre o Egito como praga eram coisas que deveriam ser seguradas por Nut. Ela deveria impedir que isso acontecesse, e não é o que vai ocorrer, segundo o texto. Temos a deusa da vida e da fertilidade, muito conhecida, a deusa Ísis. Temos aqui Ra, o deus Sol, deus do Sol. Ra e Amon, Atom, na verdade, possuem similaridades, porque Atom é o deus do Sol poente, e Ra é deus do Sol nascente, por assim dizer. E Osíris, né, o doador da vida, com a própria vida, doa a vida aos filhos dos homens. Anubis é o oposto, é o executor da vida, ele toma a vida. Horus é o deus homem, é a manifestação divina no meio da humanidade. É a encarnação dos deuses, né? No caso, ele é filho do próprio Ra. E o deus homem é Horus, e o contrário, o oposto disso, um homem que é deus é o faraó. O próprio faraó está manifesto nesse panteão. Gente, eu fui aqui bem reducionista, tá? Há muitos elementos muito mais profundos e dinâmicos que podem ser analisados ao longo desse panteão. É um panteão riquíssimo em constituição. Foi apenas para a gente ter um pouco da ideia de como se constrói essa percepção, né? Nos tempos egípcios. Essa divisão que eu trouxe, ela é dos tempos pós-Ixios, né? Já é uma construção, uma percepção nova, né, dos egípcios do poder, de novo, né? Então, se a gente for para mais antigo, algumas coisas vão mudar nesse entendimento. Aí aqui eu trago uma tabelinha para vocês, mostrando o seguinte. Eu fiz aqui um paralelo.
praga específica, o texto que fala dela, né? Se esta praga foi avisada, a coroa, qual deus egípcio, pelo menos um geral dos deuses, né, como está aqui na primeira, foi zombado ou foi confrontado? Qual foi a resposta de Faraó, né, o coração de Faraó, quando isso aconteceu? Se essa praga alcançou a cidade dos filhos de Israel ou não, ou seja, Gósen. Porque a gente vai ver que são cidades diferentes, né? Em geral, não é apenas uma cidade, mas nunca são todas as cidades juntas, simplesmente. São localidades ao longo do mapa do Egito que vão sendo afetadas pelas pragas. E Gósen e os filhos de Israel, por vezes, também são afetados por pragas, não apenas os egípcios. Por exemplo, a primeira, que é a água se tornar sangue, o texto está bem aí, os egípcios são avisados disso. Todos os deuses do Nilo, os principais, que são estes, né, que dão vida ao Egito, são confrontados com a morte, e nessa ocasião o coração de Faraó se endureceu. E essa praga produziu efeito tanto nas cidades do Egito, neste caso, todas à margem do Nilo, né, e efeito também na cidade de Gósen. Os textos que mostram o efeito do Egito e em Gósen também estão ao lado. Vocês vão ter, já tem, né, acesso ao slide, já mandei no grupo, podem guardar isso também. A gente vai ver aqui também, só um instante, né, se os magos conseguiram reproduzir ou não aquele sinal. E, neste caso, os magos, sim, copiam. Os magos egípcios reproduzem, só que eles reproduzem de forma esquisita. Porque veja o que acontece. A água pura, a água que é a vida, é tornada morte, se torna sangue, se torna maldita. Uma ofensa aos deuses que dão vida, que ficaram em silêncio, no entendimento egípcio. O que fazem os magos? Transformam água em sangue também. Ora, porque para mostrar o poder dos deuses, eles tinham que reverter a maldição, transformar o que era sangue em água, e não pegar água e transformar em sangue. Eles só estão mostrando que eles também conseguem promover algo que é maldito, ou seja, a própria adoração egípcia a estes deuses, proposicionada por eles, é em si maldita, se é a única coisa que eles conseguem reprisar, né? Então, até essa reprodução é um tanto complicada, né? Porque o rio Nilo é um rio sagrado, é o rio que forma o Egito, que dá fertilidade a uma terra que em volta só tem perdição, deserto, sequidão, dificuldade. O centro da cultura estava ali, por isso essa primeira praga, e ela é tão significativa. Logo depois vem as rãs, algo também derivado do próprio lago. Entende-se, do meio do Egito, que as rãs funcionam também como princípio de vida, como florescer da vida que vem do lago. Então, houve aviso também, Ptah, Reká, entre outros, Hector também, como a gente falou aqui, Deus e deusa, e eles, inclusive, são manifestados, né? Geralmente, os deuses egípcios são transmutações entre formas humanas com formas animais. Por exemplo, estes dois têm cabeça de sapo, né? Cabeça de rã. E nessa ocasião, dessa loucura que foi a praga, né? Mais rãs, diz isso acometeu a Gósen também. De novo, o faraó teve seu coração endurecido e os magos, de novo, copiaram. E, de novo, complicado. Olha. Eles produziram mais rãs. Ora, a praga são rãs, pluralidade de rãs, que estão saindo do Nilo, ou seja, o Nilo que traria bênção, que traria vida, trazendo maldição. Aquilo que eles consideravam algo bom, vida do Nilo, está trazendo maldição, está destituindo o que era para ser fértil, tornando infértil. E o que os magos conseguem fazer? Produzir mais rãs. Ou seja, como fizeram sangue? Em lugar de fazer água pura, fizeram mais sangue. Em lugar de conter as rãs, produziram mais rãs. Desvio, desajuste. O Senhor mostrou isso. Ele é a verdadeira vida. Ele é a única fonte de vida. Ele é o único Senhor. E isso é um ensino não apenas para o Egito, mas para os filhos de Israel. Depois vem os piolhos. E essa praga é muito interessante. Não houve aviso disso. E existe a deusa da terra, existem outras expressões de divindades também da fertilidade da terra e da produção.
E esses deuses manifestam o seu poder através dos sacerdotes. Então, os sacerdotes eles precisam ser limpos. É por isso que era uma cultura sacerdotal no Egito raspar toda a cabeça e utilizar perucas. Para quê? Para evitar impurezas, para evitar imperfeições e, literalmente, para não ter piolhos, gente. E esse termo é algo muito singular para a cultura antiga e até para o hebraico bíblico, bem como para a língua egípcia, porque ele é muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito específico, né? É um termo para insetos gerais, mas, ao mesmo tempo, para um tipo de aflição de um inseto específico. E o coração do faraó se endurece mais uma vez. De novo, essa praga alcança Gósen. E o mais interessante, daqui em diante, os magos não mais tentam reproduzir nada. Os magos não fazem mais nada. Os magos se aquietam. Sabe por quê? Porque agora é mostrada neles a impureza. Os sacerdotes que deveriam ser limpos e intocáveis foram acometidos por os piolhos, por aquilo que já era por eles mesmos considerado maldito. A maldição que eles entendem existir está sobre eles. Eles são malditos. O homem, o filho do homem, por si mesmo é. Mas o filho do homem não está mais por si mesmo. Há um povo que está governado pelo próprio Deus. E, inclusive, daqui em diante, nenhuma praga mais vai acometer a região de Gósen. Apenas outras cidades egípcias, como a praga de moscas. Há também mesmo a condição de deuses de pureza, de deuses de saúde, né, ou deuses insetos, como o deus Quepará, que ele mesmo livra as colheitas, por exemplo, do Egito, da devastação dos insetos. E, de novo, o coração de Faraó se endurece, ainda mais esta vez ele se endurece. No entanto, as colheitas, a produção de Gósen não é alcançada. E, mais uma vez, estão em silêncio os magos de Faraó. Há, logo após as moscas, algo que já mostra este resultado, né? Por isso elas estavam lá, pestilência gravíssima. A presença de moscas na cultura geral do Oriente Antigo, da importunação de moscas, é a presença de revolta dos deuses, por exemplo, a presença de desaprovação, a presença de maldição, a presença de doença. Por isso, é natural que venha após as moscas a pestilência, uma pestilência gravíssima, que teve também aviso, como as moscas que viriam. Né? Serafes, por exemplo, o Apis, aquele que nós falamos, são deuses sagrados do gado e da saúde, diretamente confrontados por isso, e o coração de Faraó se agrava, quer dizer que meio que vem progredindo, cada vez mais endurecido, essa é a ideia do termo, né? E, de novo, não alcançou mais a Gósen, e não há mais ação limitadora dos magos, e ainda logo após a pestilência, está ainda mais uma progressão dessa condição de maldição, vem sarna. E essas sarnas não foram avisadas, por isso bem entendidas, né, como uma intensificar daquela condição. Por exemplo, é entendido que algumas doenças do corpo, ela vem do céu, uma expressão Hareshwok, deuses se assentam nos ombros, né, e os deuses se levantam dos ombros. Então, os deuses pesam sobre o corpo e o corpo sente o peso, né, dos deuses. E há deuses que impedem que deuses maus, ou seja, deuses bons que impedem que deuses maus se sobreponham, se assentem sobre os ombros dos seus servos. É uma das determinantes da deusa Nut, que precisa impedir que os deuses maus ou demônios desçam com essas doenças a partir, né, parafraseando aqui alguns termos. E quando isso não é impedido, que essa maldição só ganha novos teores, também é um confronto direto a esta deusa. Nós vemos, logo depois, a saraivada, de novo, contra a deusa do céu, ou contra a expressão natural dos deuses. Por exemplo, Osíris, que é o deus da vida, ou mesmo Ra, tem como poderes, como projeção de poder, o fogo consumidor. E como se eles não puderam impedir por essa natureza descida do fogo. Ou deuses da água, anular o fogo com seus poderes, como isso pôde acontecer
logo depois dessa saraivada do fogo do céu, vêm os gafanhotos. Agora, também avisando, mas também não alcançando goze, não tendo reprodução. Depois vem trevas, o entendimento cultural, religioso egípcio da máxima desaprovação, da máxima maldição acontecendo. O dia se torna em noite. Noite, o período das trevas, o período as horas da morte, como, por exemplo, se entende os paralelos de Duat, e a expressão dos deuses negros durante a noite. Então, o dia se torna noite, é a expressão máxima da maldição. E como Deus Sol permite que isso aconteça, tanto Atom quanto Amon e como Ra são consumidos em seu poder de manter a luz ativa por este Deus que traz as pragas. E, de novo, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por fim, vem a morte dos primogênitos, sem aviso, direto. E todos os deuses falsos, todos os deuses que devem garantir a vida e a fertilidade do Egito, a força do Egito, são agora silenciados pela morte daquilo que é considerado a força do lar, o primogênito. Pela última vez, o coração de Faraó se endurece. E dentro dos filhos de Israel que estavam em Gósen, aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais, que tinham aspergido o sangue do cordeiro, foram livrados da morte. E não puderam aliviar o povo. Tão grande fora a devassidão que aconteceu. Fora complexo. Por isso, entendemos, como parte do como aconteceu, como entender a abrangência e a profundidade da proposição do Senhor, inclusive nas pragas. Volto a dizer, eu fui um tanto reducionista pelo nosso tempo. Há muitos mais significativos detalhes que podem ser observados apenas nessa narrativa. Dá para fazer um dia só dela, ou mais. E a gente precisa andar, por isso que estou sendo um pouco mais geral. A gente precisa do amparo, por isso, geografia e arqueologia bíblica, amparos para nos aprofundarmos no texto, a fim de poder perceber esta progressão tão significativa, importante para o povo de Israel, importante para a nossa formação como povo de Deus. Além do como acontece através das pragas, um como acontece através dos números do êxodo. Isso é muito legal para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, eu fiz aqui um mapinha, gente. É dito no texto que 600 mil homens saíram do Egito. Bom, antes ainda, é muito difícil a gente lidar com esses textos. Temos sido muito criticados, né, ao longo das eras por causa disso, né, ao longo da história da cristandade. Então, a gente precisa se desprender um pouquinho da visão anacrônica do texto, ou seja, fora do tempo do texto, olhar para o texto com nossos costumes, com nossa interpretação atual, com o nosso momento atual, e então entender o passado pelo próprio passado. Vamos dar um exemplo aqui. Diz-se que 600 mil homens saíram do Egito para a peregrinação, saíram do êxodo. Bom, eu coloquei aqui um mapinha de Cairo, no Egito, né, aqui da estrada, até Damasco, na Síria. Há um pouco menos, né, de 1.100 quilômetros de distância entre o Cairo e Damasco, na Síria. Bom, nós somos Brasil, nós somos um país enorme, muito grande, e completamente diferente desses espaços geográficos do Antigo Oriente Próximo, países pequenos, lugares próximos. Então, a gente começa a pensar no mapa com a visão do nosso país, que é muito grande, e não é assim. Ou seja, a nação de Israel cabe dentro do Sergipe, do estado de Sergipe, quase cabe dentro do estado do Espírito Santo. É muito pequena. Ou seja, todo o ministério de Cristo aconteceu em 2 setores do Espírito Santo, em pequenos lugares. Nada tão abrangente. É muito diferente, territorialmente falando. Então, vamos pensar aqui rapidinho. 600 mil homens. Vamos pensar que eles estão em fila indiana, como a procissão da peregrinação, como dizia, sempre iam aqueles primeiro com a tenda, depois iam aqueles com os utensílios do templo. Vamos pensar que o povo está viajando em fila. Vamos dizer que cada homem ocupe 1 metro de espaço numa fila. Ele sabe que é um pouco menos. Disse aí que é 60 centímetros, né? Mas vamos dizer que foi 1 metro, para a conta ficar mais fácil. 600 mil, ou melhor,
Vamos pegar pelo espaço aqui. 1.100 quilômetros de Cairo a Damasco. Todo esse percurso. Se nós estivéssemos em fila indiana, do Cairo, um após o outro, ocupando 1 metro até Damasco, nós precisaríamos de fazer a conta. 1.100 quilômetros por vezes a quantidade de metros, né? De metros que cada um dos filhos de Israel ocuparia, 1 metro. Então, para responder, ocupando 1 metro ao longo de 1.100 quilômetros, nós teríamos 1.100.000 de pessoas. 600.000 seriam 1.100.000 de pessoas. Talvez, ou seja, considerando os homens, 600.000 homens, e cada um tendo uma esposa, a gente já ia passar para 1.200.000. Mas veja só a significância dessa conta. Só homens e mulheres, sem andar, sem se mover, em fila indiana, do Egito até a Síria, ou seja, depois de Israel, sem se mexer, cobre esse percurso inteiro e passa a Síria. Só um marido e uma esposa. Sendo que a família no Oriente Antigo tinha no mínimo 4 indivíduos, mas geralmente 6 indivíduos, é o que é normal. Um homem, uma mulher, 4 filhos. Claro que a pluralidade ainda maior possível. Nós estamos dizendo comum, um termo comum. Por exemplo, são textos de um egípcio, Rinameká, por exemplo, que fala sobre o padrão numérico da família, entre 6 indivíduos num lar natural, como ele chama, né? Ou seja, se a gente considerar que esses 600.000 homens têm uma esposa e 4 filhos, nós vamos para o dobro do dobro, ou mais, de 2,5 milhões de pessoas para cima. Se 1.100.000 já ultrapassam Israel em fila indiana, como que 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas peregrinariam pelas regiões do deserto? Como que essa quantidade de pessoas passaria em cidades que possuem, por exemplo, 100.000 habitantes? Isso são grandes cidades hititas e egípcias. Como que todos esses homens passariam nesse meio? Em primeiro lugar, gente, não é um desajuste nós pensarmos nesses números. Não é um desrespeito com o texto bíblico. É claro que não. Principalmente porque nós costumamos olhar para esses textos com olhos anacrônicos. Vou dar um exemplo simples. Você que é casado, você que é pai, você que é mãe, já virou para o seu filho certa vez e disse: eu já lhe falei 1000 vezes. É claro que não disse. Deve ter dito até 100, que é muito. São muitas vezes. Mas 1000 não foi. É uma ideia de ênfase. É uma ideia de instância. A ideia do número 1000, para a cultura hebraica, por exemplo, é algo incontável. A ideia do número 10.000 é algo infinito. Por isso, inclusive, as moedas, quando se chega no contingente de 10.000, tem uma outra moeda para começar a contagem de novo, uma moeda agora inferior, porque é muito número para ser contado. Ou seja, o 1000 é uma expressão de ênfase ou de grupo, ou classificação de grupo. Nem sempre ele precisa ser um número literal. Os números que nós utilizamos, número 1, 2, 3, são numerais arábicos, uma cultura posterior, né? Os numerais aqui são palavras, são expressões, são consoantes. Não é algo tão simples de entender, apenas, não quer dizer que é difícil, mas é algo exaustivo, demanda mais pesquisa. Por exemplo, nós vamos ver em documentos antigos, ou mesmo em documentos judeus, a expressão 1000 para grupo ser a mesma expressão para clã ou para família, como, por exemplo, a gente pode ver no Talmud Megillah, por exemplo. Ou seja, é possível que esses 600.000 sejam 600 grupos, sejam 600 famílias. Não quer dizer, por exemplo, que esses grupos sejam necessariamente de 1, de 10, de 100 ou mesmo de 1000 pessoas. Se esses grupos fossem de 1000 pessoas, daria 600.000 de novo. Mas é muito possível que a palavra 1000 presente neste texto seja uma expressão para grupo, sem a gente determinar agora a quantidade deste grupo. A gente pode tirar um dia só para falar dos números do Êxodo. Tem muita coisa que a gente pode usar, muita coisa que dá para trabalhar nesses números, inclusive entendendo melhor, né, como o texto bíblico lança a mão deles. E mesmo sem a gente precisar isso hoje, nada disso infere contra a veracidade do texto, a aplicabilidade do texto e o propósito do texto. Isso continua intacto, indiferente à quantidade de homens em peregrinação. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente conversa mais ao fim da aula.
eu trouxe aqui agora, falando ainda da rota do Êxodo, uma outra perspectiva para essa rota. Eu vou passar um pouquinho só a mais, né, do nosso tempo tradicional, para a gente poder tratar dessa parte final do livro do Êxodo, mas vai ser só dessa vez, gente, eu prometo, né? Eu vou explicar um pouco melhor. Um grande problema que, ao longo da história, a gente teve com a história, com a arqueologia, na construção da rota do Êxodo, por exemplo, alguns argumentos dizendo se isso aconteceu, cadê os vestígios, onde estão os sítios arqueológicos, onde estão as comprovações históricas. Então, em primeiro lugar, há algumas teorias diferentes sobre como aconteceu a rota do Êxodo, sobre como aconteceu a peregrinação no deserto. Para isso, a gente precisa falar algumas coisas. Em primeiro lugar, o povo não estava perdido. Não, o povo já fez essa rota pelo deserto há muito tempo, por muitas vezes. Lembra dos irmãos José indo e voltando de Canaã várias vezes? Para trazer a família, para trazer Benjamim, para trazer a Jacó. Como que se pode dar para fazer isso tão rápido? Eles esqueceram, nesses 430 anos que passaram lá, que isso aconteceu? Não esqueceram. Há um motivo para eles fazerem uma rota diferente. E, em segundo lugar, a peregrinação não é um desvio de rota. A peregrinação é juízo para que toda aquela geração fosse exterminada e uma nova geração fosse levantada e apenas a nova geração adentrasse na Terra Prometida. Peregrinação por juízo. Então, o povo não está perdido no deserto, zigue-zagueando lá na areia. Não é isso que acontece. Essa primeira perspectiva tem que ser retirada. A segunda perspectiva é como essa rota é construída. Para isso, eu trouxe aqui, né, uma construção de que o Egito está ali na África, uma mapinha, né, bem visto. Canaã está lá em cima. E aqui nessas setinhas vermelhas estão construídas possibilidades onde deveria haver alguma projeção desse deslocamento. Ali na travessia do mar, na península do Sinai, como é conhecida, ali a localização do Monte Sinai, lá em cima Canaã, mais à direita, Midian. Meus irmãos, se lembrar quem viu a aula passada ou quem assistiu o Biblix, né, nosso podcast, vai ver que Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura, logo são parentes dos filhos de Israel, né? Parentes dos filhos de Jacó. Então, se pergunta, onde estão os vestígios? É isso tudo simples parábola, né? Em primeiro lugar, uma parábola, ela traz literal e profunda e real verdade sobre o Senhor. Uma parábola é um recurso amplamente utilizado por Jesus Cristo. Não há nenhum problema em um texto bíblico utilizar-se do amparo de uma parábola para trazer sentido, inclusive normativo, à nossa vida. No entanto, a Bíblia não trata esse evento como uma parábola. A Bíblia se apoia, se ampara neste evento, inclusive para falar, para reforçar a identidade de Deus em toda ela, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. O que aconteceu no deserto é de crucial relevância e é real. Logo, não pode ser uma parábola. Bom, aqui é uma projeção que peguei na internet sobre como teria sido a peregrinação. Está vendo? Descendo da terra de Gósen, lá no delta do Nilo, atravessando ali o Mar Vermelho, descendo a península do Sinai até o Monte Sinai, vamos ver aqui na região, depois subindo até o deserto de Cádiz, descendo até Midian, e de novo subindo, indo em direção ao deserto oriental, arábico oriental, subindo, né, até o deserto de Moab. Bom, essa é a tradição de onde seria o Monte Sinai e de como teria se construído a peregrinação. Bom, eu gostaria de apresentar uma outra possibilidade, que não essa. A possibilidade de uma rota arábica para a peregrinação. Bom, de novo eu coloco aqui o mapinha, coloco ali a cidade de Gósen, de onde eles saíram, da subida até o deserto de Cádiz, seria assim, essa subida reta, tá vendo as setinhas azuis? E então, subida para Canaã, simplesmente de forma direta. Ali é uma região desértica. E, no entanto, por que os filhos de Israel não fizeram essa rota? Em primeiro lugar, o Egito está em guerra com o Império Hitita. Então, nós sabemos que há destacamentos dos carros de Faraó ao longo do deserto, inclusive chegando até Cádiz. A própria expressão Cádiz é como a expressão Mispá do texto bíblico, é uma cidade fortificada. Então, há várias Cádiz, por isso Cádiz Barnea aí bem presente, e numa dessas Cádiz, é uma Cádiz um pouquinho mais ao norte, que acontece a famosa Batalha de Kadesh, a batalha dos egípcios contra os hititas, uma batalha histórica famosa, temos inclusive uma imagem dela mais à frente. Então,
por que eles não fizeram essa rota de cima? Em primeiro lugar, porque havia resistência egípcia, destacamentos egípcios ali, e em segundo lugar, porque eles estavam sendo perseguidos. Em quanto tempo em terra plana, em terra lisa, em terreno plano, os carros de Faraó alcançariam os filhos de Israel? No entanto, eles descem pela costa da península do Sinai em território montanhoso, extremamente íngreme e montanhoso, que tornou o percurso muito mais difícil para os carros de Faraó. Há alguns lugares, que inclusive temos imagens, vou mostrar que a terra é tão estreita que quase não cabe um carro, né, andando pelas medidas naturais, né, tradicionais do que é um carro egípcio. A nossa proposição é que o Monte Sinai não fica na conhecida, por isso mesmo, Península do Sinai. Eles teriam feito esta rota de Gósen, descendo a costa do Sinai, se dirigindo até o Golfo de Acaba, e então atravessando o mar, no Mar dos Juncos, no Golfo de Acaba, e não no Golfo de Suez. Vejam só por quê. Aqui em cima, eu coloquei, está marcando que o Mar Vermelho é o braço esquerdo, o que é conhecido como Golfo de Suez. Suez é um faraó, ele deu o nome. Por isso, Golfo de Suez, por isso o canal de Suez hoje em dia, que inclusive um dia desse estava bloqueado, né, por causa de um acidente. O Mar Vermelho não é o Golfo. Ali é o Golfo de Suez. Como do outro lado, na península, também há o Golfo de Acaba. O Mar Vermelho é a totalidade deste braço. Ele está abaixo. E o Mar Vermelho é o Golfo de Suez. O Mar Vermelho é o Golfo de Acaba. E o Golfo de Acaba, dentro do Oriente Próximo, da cultura antiga, ele ganha um nome paralelo, que inclusive a Bíblia usa, Mar de Juncos. É o Mar dos Troncos, o Mar dos Juncos também. Porque ele traz, quando ele tem, de vez em quando, ele reduz a sua intensidade por causa dos ventos do norte oriental, que vem descendo do canudo de montanhas, que começa lá no Hebron e vem terminar aqui embaixo, né? Um vento muito poderoso, que é inclusive o vento que causa a tempestade de vento no Mar da Galileia, que é uma lagoa, né? Então não dá para ter ondas lá. Então o navio nem precisa ter crista, né? Aquela navilha embaixo que corta as ondas. São jangadas, porque só boia, não tem onda para cortar. Por isso que vem os fortes ventos desse norte oriental, descendo o canudo de montanhas e agitam as águas daquele jeito, né? E não só lá, mas aqui também. Por isso esse vento traz consigo também, né, além de irromper-se sobre as marés, os juncos. Por isso é conhecido como Mar dos Juncos. E esse é o mar menos profundo, né, do que o Golfo de Suez. Esse Golfo de Acaba, inclusive no braço que liga ali com o Mar Vermelho, né, total, esse é o mar menos profundo, e por isso a terra embaixo se revolve muito quando vem o vento, e ele fica mais barroso, mais barrento, e daí a expressão Mar Vermelho, ou Mar de Barro, como os romanos o chamaram certa vez. Então, a nossa proposição é que essa rota da travessia não se deu no Golfo de Suez, mas no Golfo de Acaba. Bom, nós temos aqui algumas regiões desérticas, tá vendo esses círculos roxinhos, né? Esses círculos roxos são desertos abertos. Na África, no norte da divisão entre a África, o Sudão e o Oriente Médio, e aqui o deserto arábico, né? Ao leste de Midian. Bom, Gênesis 3:1 vai dizer que estava Moisés pastoreando as ovelhas quando ele viu a sarça no monte. Moisés estava em Midian. Será que ele viajou centenas de quilômetros até a península do Sinai, dando a volta pelo Golfo, lá por cima, com ovelhas para elas pastarem? Será que as ovelhas sequer sobreviveriam a essa trilha? Como Moisés podia estar pastoreando com suas ovelhas em Midian e ver a sarça no Monte Santo de Deus? Fica complicado. Mas se o deserto, se a banda ocidental do deserto onde ele estava é a banda do deserto da Arábia, e ali fica o monte, esses triângulos roxos mostram regiões montanhosas numerosas, né? Ou seja, Midian está dentro da região montanhosa. Ele teve que se afastar ao deserto para pastorear e, voltando, vira a sarça que não se consumia. Coloquei aqui também alguns textos bíblicos que dão a entender a mesma coisa. A gente vê por muito tempo gente tentando dizer que quem definiu a Península do Sinai como lugar adequado do Monte Sinai foi a própria Bíblia. Mas vamos examinar alguns textos. Ezequiel, o próprio texto de Êxodos e o livro de Juízes falam das regiões conhecidas como Monte Musá, né, de uma cadeia de montanhas, que é diferente da cadeia de montanhas do Sinai, e eles as localizam nessa região também. A gente vê
outras localizações com outros textos bíblicos, por exemplo, com mais textos de Êxodo falando das montanhas de Sur ou das montanhas de Sin ou Zin, nós vemos as cadeias de montanhas do Sinai sendo próximas a essas outras cadeias em Números 33, montanhas de Parã, né, no texto de Números, ao norte da região de Midian, se aproximando do deserto arábico do norte, também neste texto, e o próprio Monte Aulaus, conhecido dentro da cultura islâmica, é tido por eles e pela história como o Monte Horeb, como o Monte Santo. E, inclusive, Paulo, quando se dirige ao deserto, vai para a banda arábica do deserto, em direção ao Sinai, ou seja, o deserto arábico também está do lado de cá. E eu ainda nem estou falando, por exemplo, das sequências de escavação. Eu coloquei alguns sítios de escavação ao longo do tempo, e estes sítios marcados em verde, em azul escurinho, assim, tem um azul mais claro e tem um azul mais escuro. O mais escuro já foram escavados. E a larga escala de peregrinação nômade, não só dos filhos de Israel, não estou falando deles aqui, estou falando de natureza de peregrinação nômade, acontecendo, né, ao largo desta banda, algo que não é comum do outro lado. Motivo? Porque não há nada, além de montanhas muito íngremes e infertilidade. Não é o que acontece do lado de cá. Então, as caravanas agem normalmente por aqui. Não há muitas caravanas lá. Então, aqui é só um apanhado bem depressa, porque a gente está acostumado a entender algo com os nossos olhos, ou algo que a gente já viu com a notícia que a gente tem atual, sem analisar os dados. Esse mapinha que vem no fim da sua Bíblia, falando da Rota do Sinai, dessa peregrinação circular do povo ao longo do deserto, isso é uma interpretação histórica de um indivíduo que pode estar adequado e pode não estar. Minha interpretação pode estar adequada e pode não estar. A análise tem que ser feita com base no texto bíblico. Por isso eu quis usar textos mais específicos que falam sobre a região e podem se somar para que a gente entenda melhor essa geografia. Não só nessa ocasião, mas em inúmeros outros relatos bíblicos. O meu ensejo aqui não é dizer qual das duas é a mais correta, simplesmente, qual é a mais adequada, mas nos forçar a retirar a nossa percepção construída por dados recebidos e edificar uma nova percepção pelos dados, pelo texto, pelo que a própria Bíblia diz. Trago aqui algumas outras imagens de como a costa do Sinai é edificada, aqui só para ver como é bem íngreme e estreito, como caravanas são difíceis mesmo com camelos, e que a região onde era Midian, hoje é a Arábia Saudita, por exemplo. Então, esse local, esse Monte Aulaus, que lá fica hoje na região da Arábia Saudita, bem demarcadinho ali. Eles também chamam de Aqaba, tá vendo? Eliat Aqaba, do outro lado, é o Golfo de Aqaba que está ali. Eles fazem a transição, seria naquele local onde a setinha está que teria acontecido a passagem do Mar Vermelho. Há outros termos também para que a gente possa tratar, como a história também gosta de revisar, se o mar se abriu mesmo, se ele não se abriu, falar que por vezes o mar secava mesmo, aí tem outros cristãos que vêm trazendo, então o milagre foi maior, porque os carros de Faraó foram afogados em poças d'água, entre outras coisas. Há bom termo para falar sobre isso também, só não vamos trazer isso hoje por causa do nosso tempo mesmo. A ideia é pegar o máximo possível. Por fim, eu trago alguns outros documentos, algumas imagens que vão falar um pouco sobre a presença de estrangeiros no Egito, a presença de outras etnias, bem como os hebreus nas terras do Egito. Aqui é um trabalho sobre o cultivo da terra. Cada linha dessa fala sobre um tipo de cultivo e uma etnia que o está cultivando. Aqui nós temos essa variação étnica no trabalho servil do campo. Aqui nós temos a circuncisão sendo realizada. Podem ver que são egípcios. Toda vez que você vê um mais douradinho, ele é o egípcio, né? A gente vai ter uma classificação étnica dos próprios egípcios daqui a pouco para ver mais essa divisão. São os próprios egípcios promovendo circuncisão em outras etnias. Temos aqui também diferencialmente, né, etnias também plantando, também colhendo, casta cervis. Temos aqui etnias diferentes, são semitas adorando deuses, adorando ídolos em templos egípcios. Temos aqui a saída de semitas, não sabemos se tratam de hebreus,
No entanto, não podem ser ixos, como tem se entendido, né, ao longo do tempo, porque o próximo papiro vai fazer uma diferença entre estes homens e os ixos, e eles não são ixos. Então, inclusive se encontra como detalhamento no poema do Camponês Eloquente, um poema que tem sido alinhado à pessoa de José, não há nenhuma comprovação, apenas um contexto semelhante. Temos aqui, então, vou chamar aqui de tábua étnica do Egito. São as tábuas dos moradores do Egito. Estes homens aí seriam os hebreus, seriam os habitantes semitas do norte, logo de Gósen e da Avaris, dessas cidades do norte. Aqui é a tábua total. Está vendo esses da extrema-direita, estes que estão vestidos de maneira mais decorada? Eles são os ixos. Eles são os reis ixos. E embaixo, os reis, o faraó, está vendo o divino, o Deus rei, e então os seus consortes egípcios, a etnia máxima do lugar. Então temos ali núbios, temos ali hebreus, temos ali ixos e temos ali os próprios egípcios. Continuando, aqui, como eu falei, que ia mostrar uma imagem inversa, né, contrária. Um faraó egípcio se casando com uma mulher semita, com uma mulher ixa, ou seja, isso era comum haver essa troca antes das inimizades, mas etnias muito bem definidas e separadas pela própria história egípcia. Aqui é um retrato da Batalha de Kadesh, né, o faraó Ramsés II liderando seus carros contra o exército hitita. E aqui eu fiz uma relação de alguns documentos e alguns achados, alguns artefatos que falam sobre enredos ou semelhantes ou muito favoráveis às narrativas da Escritura, a presença dos hebreus no Egito. Temos a inscrição de Kusebek, né, que é tido como o sarcófago de José, né, e também falando do enterro de Jacó. Isso é, como eu disse, gente, quem está alocando esse documento a essa narrativa está fazendo uma aproximação, não há como comprová-lo. As cidades celeiros de Pitom e de Ramsés, né, como eram construídas, teriam sido as cidades construídas por José, então renomeadas por Ramsés. Sabemos que isso é prática comum do Egito, sabemos que elas foram renomeadas, mas não quer dizer que Ramsés as renomeou a partir de José. Pode ter sido qualquer faraó, qualquer governador em qualquer tempo. A retirada do rio é uma lenda semita falando do nascimento de um grande líder guerreiro. Pode-se dizer que Flávio Josefo, inclusive, entende ser este Moisés. Há uma narrativa do nome grandioso de Xaxu, seria o alcance do nome do Senhor das Maldições do Deserto. Esse documento ele é mais contundente para dizer que se trata do Deus de Israel, porque ele encontra eco na cultura fenícia, como também é expresso na cultura dos filisteus. Inclusive, no próprio texto bíblico, quando eles roubam a Arca da Aliança, né, e levam para lá, eles vão devolvê-la, porque eles já estão sendo acometidos de pragas e eles pensam, vai acontecer igual aconteceu no Egito, vão devolver isso aí, por assim dizer. Né? Então, quando eles falam vai acontecer como aconteceu no Egito, são largas e grandes as chances de eles estarem falando dessa narrativa que também está presente, né, na literatura deles, inclusive com o mesmo nome, mesmos termos. Né? Então, aqui também os hieróglifos e hieroglifos, né, de Salep, como a gente viu, a narrativa das 10 maldições, logo das 10 pragas, e outros documentos. Os irmãos podem vê-los, podem conversar comigo. E há muitas leis sobre escravidão, alguns festivais ou rituais que se assemelham nas construções culturais para a gente poder exprimir que há larga possibilidade de que isso esteja se comunicando com a presença egípcia no Egito dos filhos de Israel. Né? Mais uma vez, são apenas textos para que a gente sirva de análise comparativa. A gente não está tentando utilizá-los, como a gente já falou do determinismo, da arqueologia bíblica, como um recorte contextual para poder comprovar acontecimentos ou textos bíblicos. Essa não é a nossa intenção. Bom, coloquei por fim aqui, em ecos do passado, uma carta, uma parácrates, que é tipo um telegrama, uma carta pequena de Zarpedon. Ele é um documento mitane, logo, o hitita, uma civilização que estava em guerra contra o Egito, né? Uma carta ao interventor. É tipo um general mandando para um general superior, né? Falando da Batalha de Kadesh, né? Da famosa Batalha de Kadesh.
olha o que diz, é um pedido de reforços. Olha o que diz o texto. Guerrear, força, coragem, glória e riqueza. Não há vitória, não há derrota. Há sangue, a honra, a eternidade. A rápida vitória sobre aqueles que têm suas próprias batalhas fúteis, indiferentes aos inimigos. Enquanto os escravos se rebelam e os aliados guerreiam na batalha dos mundos, sem carros ou navios, sem flancos ou reforços, os que fazem a riqueza da guerra, força da fraqueza, devem aproveitar o momento e atacar o desprovido, eliminar o incapaz, conquistar a imortalidade. Ou seja, é um documento que fala sobre a expulsão de uma casta servil ou a revolução, a rebeldia de uma casta servil de dentro do Egito, né? E o Egito, então, perdendo amplamente a sua produção de riqueza, a sua condição de prosperidade, enquanto acontecia a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos é, historicamente, uma referência à Guerra de Troia, como por exemplo. Então, aqueles que são aliados do Egito não os poderiam socorrer. Isso também é uma atribuição. Logo, aconteceram duas grandes migrações a partir do Egito. Uma, onde os próprios egípcios expulsaram os íxios. Outra, segundo o texto sagrado, a retirada dos filhos de Israel do meio do Egito. Só em uma dessas ocasiões, o Egito ficou desprovido de alguma coisa, né, que fora na ocasião da retirada dos filhos de Israel. Então, um forte documento também a fazer coro com os demais, como intensificando a presença dos hebreus ali. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Há muita coisa ainda a ser dita sobre o livro de Êxodo, sobre a expressão do que ali acontece. Eu agradeço a participação dos irmãos, peço perdão por passarmos um pouquinho do horário dessa vez, mas, na verdade, trata-se do conteúdo mais largo, né, de observações mais largas que a gente vai ter em todas as nossas aulas, né? Eu encerro aqui por hoje. Na semana que vem ficamos com o livro de Josué, né, uma continuação direta do Pentateuco, às vezes conhecido como Hexateuco, né, uma extensão agora do fim da peregrinação e do alcance do povo dentro da Terra Prometida. Né? Nos acompanhe, vamos mandar também material de alguns livros. Neste caso, eu gostaria de indicar o livro A História Empieza del Egipto, um livro que fala muito, inclusive, sobre esses documentos que nós citamos, a construção da herança egípcia, a outra continuação também que fala a herança do Antigo Egito, também da mesma editora, a editora Tempo da História, a autora José Miguel Parra. Fala muito sobre outros documentos, sobre como eles constroem a memória, como eles sobrepõem também a memória do passado com novos registros. E, em segundo lugar, eu gostaria de indicar a Bíblia Arqueológica, da editora Vida. Paralelo a todos os textos bíblicos, ela traz a versão NVI da tradução do texto, né? Paralelos aos textos bíblicos, a Bíblia fala um pouco sobre o que os documentos históricos dizem sobre, como outros documentos falam sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos termos. Por exemplo, aqui, eu abri o livro de Gênesis, estava falando sobre documentos que narram também o dilúvio. É um material também interessante, enriquecedor e pode ser facilmente adquirido por todos os irmãos. Fica o nosso abraço. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar conosco.